Fala pessoal, nesse finalzinho de domingo, um jogo que começou às 8h30 da noite, o São Paulo conquistou mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro e agora fica exatamente a 2 pontos do G6, porque o time que tá lá justamente na sexta colocação é o Bragantino com 27 pontos e o São Paulo chegou hoje à marca de 25 pontos e a gente vai falar muito dessa partida, tem muita coisa para falar, tem muita coisa pra gente comentar aqui sobre o que aconteceu na partida, mas antes de qualquer coisa, eu queria falar diretamente com o presidente do São Paulo, porque já faz um tempo que eu não toco no nome dele aqui, já faz um tempo que eu não falo diretamente para ele, apesar de saber que com certeza ele não vê os meus vídeos, mas isso é algo que eu queria falar, que eu queria deixar registrado. Júlio Casares, até quando você vai permitir que a CBF escale árbitros que façam partidas desastrosas contra o São Paulo? Até quando isso vai ser permissível? Porque o São Paulo esse ano já foi roubado incontáveis vezes. E quando eu falo roubado, eu uso essa palavra porque essa palavra é forte. São Paulo foi roubado, foi assaltado, foi garfado inúmeras vezes nesse ano, somente nesse ano de 2025. A gente sabe que a arbitragem brasileira é pífia, a gente sabe que toda rodada tem polêmica, seja na Copa do Brasil, seja no Campeonato Brasileiro, ou era no Campeonato Paulista. A gente sabe de tudo isso, que a arbitragem brasileira é ruim e que ninguém faz nada pra mudar. Porque quando o seu time é beneficiado, você liga a sua câmera, onde você vem conversar com o seu público, onde você vem falar com o seu público, você liga a sua câmera e aí você fala que não, que tá tudo certo, que o lance é aquilo mesmo. Porque isso é o que acontece de costume. E isso não é só de torcedor que vem aqui e liga a câmera pra falar. É de personas que são importantes nos clubes brasileiros. Que quando o seu time é beneficiado, tudo bem, tudo bom. Pra mim, ok, se teve um lance de mão que o juiz não deu pênalti, se teve um pênalti que o juiz não marcou, pra mim tudo bem. Se teve uma expulsão que era pra ser, o juiz não deu, o VAR não revisou, por mim, ok, tudo bem, meu time foi beneficiado. Por que que eu vou falar? Por que que eu vou ligar a câmera? Porque eu e Johanna, eu tenho aqui um canal no YouTube onde eu converso com vocês, eu venho aqui ter uma conversa com vocês, eu não tenho notoriedade. Quem realmente tem notoriedade é quem tá no comando de cada clube brasileiro. E, assim, todas as rodadas a gente tem problema de arbitragem. Na Copa do Brasil, nós tivemos problema de arbitragem, não diretamente com o São Paulo, mas nós tivemos problema de arbitragem com a partida de clássico Corinthians e Palmeiras, onde o Palmeiras saiu prejudicado porque aquele lance não estava impedido. Eu sei que tem gente que fala que, nossa, tava assim, porque é aquele malabarismo tremendo para tentar pintar uma situação que não aconteceu. E hoje já o Palmeiras foi favorecido num pênalti que foi marcado numa partida onde o Palmeiras estava perdendo por 2-0 e foi favorecido. Então, esse é o cenário do futebol brasileiro. Num dia você é favorecido e no outro você é prejudicado. Só que quais são as consequências de quando você é favorecido e de quando você é prejudicado? Por que que ninguém liga a câmera, ou até mesmo lá as figuras públicas, por que que não vem falar com a CBF diretamente? Olha, meu time foi beneficiado, vocês precisam melhorar a escala de arbitragem de vocês, vocês precisam melhorar esses juízes, não adianta fazer reciclagem, não adianta. Precisa melhorar a forma como a CBF leva isso. Porque hoje o São Paulo poderia ter sido prejudicado. É aquela mesma questão que a gente fala, aquilo só não pesou tanto porque o time saiu vitorioso. Porque imagina só se o Inter, nos minutos finais, que pode acontecer, o que eu falo pra vocês, futebol é muito cíclico. Imagina só se o Inter tivesse numa resvalada ou num chute de fora da área, tivesse empatado a partida. O quanto o São Paulo seria prejudicado pela marcação de um pênalti inexistente, que o árbitro não marcou em campo, e aí o VAR chamou, porque para isso o VAR realmente estava prestando atenção no jogo, o VAR chamou, ele foi lá e marcou o pênalti. O que aconteceria num cenário onde nós estávamos somando 3 pontos se a gente viesse a somar 1 ponto por causa de erro de arbitragem? Com o São Paulo, somente seria prejudicado. Com a CBF e com o árbitro, nada. Porque a CBF é boa em vir aqui, postar notinha e blá blá blá, mas na manutenção dos seus funcionários não é. Na manutenção dos árbitros não é. Porque não é de ontem, não é de hoje, não é de anteontem, não é do mês passado, não é do ano passado, que a gente reclama de arbitragem. Não é. Hoje, o São Paulo foi prejudicado.
não vou nem dizer 100% prejudicado, porque mesmo com esse árbitro safado que apitou, que é o Alex Stefano, mesmo com esse árbitro safado e o cara que tava no VAR, que é mais imprestável que ele que tava apitando, a gente conseguiu vencer a partida. Mas e se a gente tivesse tomado o empate? Por isso que eu venho aqui e eu dou nome aos bois. O nome do árbitro era Alex Stefano, um árbitro que fez uma partida ridícula, que fez uma partida ruim. Ele deu 6 minutos de acréscimo num jogo que ele mesmo travou. Que os próprios jogadores reclamaram, que ele parava o tempo todo com faltinha desnecessária, tinha falta que era para cartão amarelo para jogador do Inter, que ele não dava cartão amarelo. Aí tinha falta, a maioria das faltas pro Inter ele marcou e pro São Paulo ele não marcou. O cara tava desde o primeiro minuto de jogo querendo prejudicar o São Paulo. Aí aos 40 do segundo tempo, ele conseguiu achar uma imagem que pra mim tava clara. O contato entre o joelho do Pablo Maia, que está recolhendo a perna, e o jogador do Inter existe. Mas aquilo ali não é faltoso. Não é faltoso. Aí ele vai no VAR, porque ele é chamado pelo VAR depois de pressão de jogadores do Internacional, porque várias vezes ele cedeu à pressão, não foi uma, não foi duas, não foi três, milhares de vezes que o Internacional reclamou. Teve um lance agora de falta no final, que o Tapia faz a falta, realmente ele fez a falta, e aí os jogadores do Internacional vão assim, pra cima do árbitro, pedir a marcação da falta e o cartão amarelo. Ele na pressão aplica o cartão amarelo, porque ele já tinha dado a falta e não tinha aplicado o amarelo. Aí ele vai lá, apita e dá o amarelo pro Tapia, que fez a falta, mas não era para amarelo. E aí na pressão ele dá a falta. E durante o jogo, durante o primeiro e o segundo tempo, foram incontáveis as vezes em que tinha qualquer lance dentro da área que os jogadores iam assim, igual a multidão em cima do árbitro para reclamar. Para pedir revisão, para pedir, sei lá, qualquer coisa que eles queriam pedir. Expulsão, pênalti, qualquer coisa, eles iam reclamar com o árbitro. Porque eles não estavam conseguindo entregar em campo. O Internacional não vive uma fase boa. Não vive, isso aí todo mundo sabe. O Roger tá perigando ser demitido. Eu até acho que se ele não for demitido agora, provavelmente ele vai, caso o Inter caia pro Fluminense. Ele realmente tá perigando ali ser demitido. Mas o Inter não assustou o São Paulo. O Inter não teve muitos lances em que a gente pudesse falar, nossa, a qualquer momento a gente vai tomar gol ou vai tomar empate. A real é que, deixando a arbitragem de lado, que eu acho que eu já falei tudo que tinha pra falar, o primeiro tempo do jogo foi um jogo bem abaixo das duas equipes, tanto do São Paulo quanto do Internacional. Eu acho que o São Paulo não fez uma excelente partida. Não vou dizer que foi uma boa partida. Mas o São Paulo foi letal, que é o que importa. É óbvio que os jogadores não vão conseguir manter a mesma intensidade de todos os jogos. Isso é óbvio. São Paulo joga assim, São Paulo joga dia sim, dia também. Como todos os times brasileiros. Então, a gente ficar aqui o tempo todo exigindo que o São Paulo faça 100%, faça um jogo 100%, de encher os olhos toda vez, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente sabe que os jogadores eles vão oscilar. Só que o ponto importante é justamente se você tá num jogo truncado. Porque prestem bastante atenção. O Inter montou um time que estava conseguindo marcar muito bem o São Paulo. Então a gente começou o jogo recuado. Por quê? Porque o Inter subia muito as linhas de marcação e marcava muito em cima. Marcava a saída de bola, marcava no meio de campo. Então era um jogo em que o São Paulo tinha extremas dificuldades de sair jogando, de armar jogada. Porque sempre que saía tinha um jogador do Inter. Sempre que ia tocar a bola tinha 2, 3 jogadores do Inter. Então eles estavam defensivamente, eles estavam bem montados, assim como o São Paulo também estava. O sistema defensivo do São Paulo hoje funcionou muito bem. Para mim, o nome, sendo o nome da partida, o Arboleda. Eu achei que ele jogou muito bem a partida de hoje. Muito bem. Defensivamente, nenhuma crítica a fazer ele, até porque o primeiro gol do São Paulo foi dele também, que encaminhou ali no finalzinho, encaminhou a vitória do São Paulo, que voltou mais tranquilo
pro segundo tempo, até porque obrigou o Inter a sair mais, a abrir mais os espaços, a se arriscar mais, e aí o São Paulo foi tendo mais possibilidade, porque de fato, no primeiro tempo estava um jogo muito truncado. E nesses jogos, às vezes não conta você dar um drible ou qualquer outra coisa, a gente poderia ter um desafogo, se o Ferreirinha tivesse. Como ele estava suspenso, a gente não tinha essa opção de velocidade no banco. Muitos podem falar do Ferreira, do Lucas Ferreira, mas ele não é esse desafogo. Ele é um jogador com qualidade, mas ele não é esse desafogo igual, por exemplo, o Ferreirinha. Então o São Paulo teve essa dificuldade de sair jogando, de tocar, de armar jogadas, só que o Internacional também não fez absolutamente nada. O Rafael, no primeiro tempo, o Rafael fez uma defesa, que foi um chute de fora da área do Internacional. Nesses jogos onde as defesas se sobressaem, um ponto que você tem que levar em consideração é chute de fora da área e jogada ensaiada, bola parada. Isso é o que mais conta. Se você sabe levar isso, se você sabe ter uma boa bola parada, se você sabe ter um bom chute de fora da área, você pode mudar o rumo da prosa, você pode mudar o rumo da partida. E isso aconteceu com o São Paulo, porque o primeiro gol do São Paulo foi do Arboleda, que foi uma jogada de escanteio, aonde o São Paulo não havia produzido muito no primeiro tempo. E aí vem a jogada de escanteio, o escanteio batido pelo Enzo, o Arboleda faz o gol, e ali o São Paulo relaxa, porque 1-0 no placar, o Inter vai precisar sair tranquilo. Tanto que a gente volta pro segundo tempo, São Paulo joga o segundo tempo muito tranquilo, conseguindo trocar passes, conseguindo trabalhar a bola, conseguindo realmente fazer um jogo mais técnico. Até que encontra o segundo belo gol do Bobadilla, que já vinha tentando há tempos esse gol, ele consegue fazer e ali amplia um placar que já estava bom, amplia, faz o 2-0 e a partir daquele momento fecha a casinha. E aí o Inter realmente precisando do resultado, vai à luta, começa a colocar ali diversos jogadores, medalhões, a tal da cavalaria que começa a colocar na partida e vai pra cima do São Paulo, que não tem muito o que fazer, né? Pra driblar uma fase, você precisa, no mínimo, tentar fazer um gol. Se o adversário tá ganhando de 2-0, é o mínimo que você tem que fazer. Só que o São Paulo realmente começa a ditar as rédeas da partida, mesmo não jogando 100% bem, mas sendo 100 vezes mais letal do que o Internacional. E ali o São Paulo começa a ditar, até que vem a questão da penalidade, e aí depois dali a vaca foi pro brejo, já descarrilhou o trem, já descaralhou tudo, porque aí o São Paulo, depois que o Inter faz, porque querendo ou não, isso dá uma sobrevida, isso dá uma vontade a mais. Quando você tá perdendo de 2-0, que eu volto a dizer, 2-0 é o placar mais perigoso do futebol, principalmente em mata-mata. Você tá ali, você tá perdendo de 2-0, aí o juiz te arruma um pênalti, 40 minutos no relógio. Em tese, você tem mais 5 minutos, mais os acréscimos que o juiz vai dar. Você não sabe quanto que o juiz vai dar. Ele pode dar mais 5, e aí você tem mais 10 minutos pra tentar mudar o destino do jogo. Ele pode dar 6 e você tem 11, e por aí vai. E aí dá uma sobrevida. O Inter consegue fazer o gol, porque o Rafael, ótimo goleiro, excelente goleiro, mas realmente não é pegador de pênalti. Ele tinha que ter um defeito, né? Não é pegador de pênalti, sempre é goleiro de um lado, bola do outro. Mas quando ele precisou fazer defesa de pênalti, ele fez e deu o título pra gente. É o que importa. Mas mesmo assim, faz o gol de pênalti e aí coloca o Inter na partida de novo. E aí vira um bumba meu boi. O Inter indo pra cima, o São Paulo se defendendo, dando chutão. E aí que a gente vem pro ponto que eu também queria falar. Postura de jogador que quer vencer. Vamos lá. 2 coisas. Primeiro, goleiro decide jogo. Hoje, o Rafael decidiu a vitória pro São Paulo. O Rafael decidiu a vitória. E eu sei que tem gente que vocês acompanham, principalmente aqui no YouTube, que tem a coragem de dar o play na câmera e falar que o Rafael é um goleiro nota 6. Eu sei. Eu sei que tem gente que fala isso e me envergonha. Porque pós-era Ceni, nós tivemos diversos goleiros. Nós tivemos Sidão, Denis, e sua carcaça vai, Jandrei
e a pessoa ter coragem de dizer que o Rafael é um goleiro nota 6, imagina a nota que deve dar, então, pra, sei lá, Sidão, Jandrei. Eu imagino de fato. Então, assim, o Rafael hoje decidiu a partida pro São Paulo. Porque ele fez defesas. Quando tava 1-0, quando tava 0-0, ele fez defesas que poderiam ter mudado o rumo do jogo. E ele fez. Então, primeiro ponto, Rafael decidiu o 2-1 pro São Paulo. As duas melhores peças do jogo pra mim hoje foram Arboleda e Rafael. Arboleda pela ótima partida defensiva e técnica que ele fez, e o Rafael pelas defesas que ele fez, que foi ali no mínimo acho que umas 3 defesas difíceis que ele fez no jogo. Que o Inter não assustava, mas quando chegava com perigo, porque tem jogadores com qualidade. De todos os times que a gente enfrentou até agora, tirando o Flamengo, eu acho que o Internacional era o time que tinha mais jogadores com qualidade ali, porque o Corinthians na verdade até tinha, mas ali no jogo não tava o Yuri, tava o Memphis e o Garro, que são 2 jogadores de qualidade, e mesmo assim também o Arboleda conseguiu gerenciar ali, fazer esse gerenciamento nessas partidas. Então, o Inter é um elenco que tem, é um time que tem boas peças no elenco. Então, Rafael e Arboleda, esse é o primeiro ponto. Goleiro de time grande decide resultado. Rafael hoje decidiu o resultado. Segundo ponto, malícia de jogador, postura de jogador. Você tá vendo que o seu adversário acabou de fazer o gol. E aí ficou 2-1. O que eles precisam? Fumaça? O que eles precisam? Pressão. É isso que eles vão fazer. Quando você joga num time grande, você tem que ter essa malícia. Você tem que ter esse timing de segurar um pouco mais as coisas. Juiz deu 6 minutos de acréscimo. O que você faz? Você começa a segurar a bola. Segura a bola no seu campo. Isso foi o que foi feito no final agora de jogo. Nas laterais, teve um escanteio, a bola ficou do lado do São Paulo. Teve escanteio de novo, teve lateral que foi cobrado. Agora no final, o Cedric fez uma fumaça do caralho. Saiu até brigando, xingando lá o Roger. Uma fumaça absurda que ele fez agora no final, segurando a bola pro São Paulo. Quando o juiz deu 6, ia até 51. Quando começou lá a cera do São Paulo, lá no escanteio, com o Enzo Dias, era 48 no relógio, 47,50, por aí. A gente segurou a bola ali dos 47 até os 51, só na malícia, só na malandragem. E isso é o que decide jogo. Você tá vendo que o time tá indo com tudo, tá vendo que o time tá querendo muito empatar e você consegue ter essa malícia de minutos finais. É isso que faltava, é essa postura que faltava no São Paulo, essa postura, essa vontade de ganhar jogos. Mesmo quando você não consegue entregar 100% fisicamente, na técnica, você entrega na raça. E foi isso que o São Paulo teve. Então esses foram os pontos positivos que eu encontrei. Claro que o São Paulo fez uma partida teoricamente, tecnicamente, um pouquinho mais baixo do que vinha apresentando nas últimas partidas, mas mesmo assim, nada demais. A gente tem um jogo extremamente decisivo contra o Atlético Paranaense fora de casa, agora no meio da semana. Então, é extremamente importante a gente ter pontuado hoje, extremamente importante esse resultado pra gente subir na tabela, possivelmente, talvez, entrar ali no G6, tentar entrar no G6, que é muito competitivo, mas o mais importante de tudo é essa mudança de pensamento que a comissão do Crespo vem trazendo para o São Paulo. Esses foram os pontos positivos. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Me estendi hoje, quase 20 minutos de vídeo. Acho que eu falei demais, mas eu realmente... Foram esses pontos. Eu até tava pensando, quando eu tava assistindo o jogo, eu falei, nossa, isso aqui é uma coisa que eu tenho que falar. Nossa, isso aqui é um ponto que eu tenho que falar. E como eu esqueço, às vezes eu anoto pra lembrar, porque são pontos que às vezes a gente tá vendo ali na hora e a gente acaba, depois a gente esquece de falar. E aí eu me lembro, eu falo, putz, eu podia ter falado tal coisa. Mas aí eu anotei hoje e eu, de fato, falei tudo, toda a minha análise do jogo de hoje, que eu acho que precisava ser dita. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da partida do São Paulo. E um grande beijo pra vocês. Nos vemos na próxima partida, que é o duelo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Uma excelente noite pra vocês, um bom final de domingo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima.